Boa tarde, tudo bem com você? Eu sou a capelã Adriana Mancini e venho nessa tarde trazer para você mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. Eu quero convidá-lo a meditar, a refletir comigo num tema muito conflituoso a respeito das circunstâncias difíceis que um filho de Deus pode sofrer. E o tema dessa tarde é o sofrimento dos justos. Eu quero te pedir para novamente acompanhar comigo um texto que eu citei no bálsamo de ontem, mas que ainda traz nessa tarde sustentação para esta palavra. Está em Gênesis no capítulo 3, nos versos 22 ao 24. Me acompanhe. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Pensando nessa palavra, nós temos escutado de pessoas que têm sido acometidas de doenças incuráveis. E muitas dessas pessoas são pessoas justas, fiéis a Deus, tementes a Deus. E muitas pessoas se encontram questionando o que é que aconteceu, por que Deus permitiu, porque Deus não tem respondido a oração de cura. E eu tenho a dizer para você nessa tarde que existem algumas situações que deixam claro que nem toda enfermidade, nem toda cura, ela acontece de uma forma sobrenatural aqui nesta terra. Deus não mente quando ele diz na sua palavra que Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele sofreu todas as nossas dores, as nossas angústias, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Mas assim como o relógio de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus para cumprimento das circunstâncias são diferentes do nosso, a vontade de Deus é diferente da nossa, os meios e os recursos de Deus são diferentes do nosso. E nem sempre os recursos de cura que o Senhor tem são terrenos. Quase sempre as pessoas que estão abatidas no corpo, enfermas na sua saúde, inclusive as pessoas que não têm mesmo consciência mais do quanto estão agravadas da sua enfermidade numa cama, num leito de morte, não têm a mesma vida saudável na sua mente e no seu coração. Essas pessoas normalmente adquirem também uma doença na alma por conta de questionar a Deus, por conta de perder a fé, por conta de ter decepções, por conta de não ver esperança. E nós sabemos que para viver novamente a nossa eternidade ao lado de Deus, não importa como esteja o corpo físico, mas importa como esteja o nosso coração. Muitas pessoas acabam morrendo sem a sua cura física, mas são muitos os testemunhos de pessoas que vão para a presença de Deus, acabam deixando esse mundo, mas certamente entram na presença de Deus com o seu coração em paz, porque houve tempo de curar a sua alma. O que nós precisamos entender é que a graça do Senhor nos basta. Veja que é mais do que Paulo, um apóstolo do Senhor, redimido, para fazer a vontade de Deus e andar nos seus caminhos. Ele tinha um espinho na carne e não lhe foi curado. Este homem a quem passou curando muitas pessoas, a sua própria enfermidade jamais foi curada. E quando ele orava a Deus, nas primeiras vezes em que ele reclamou a cura ao Senhor, o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Deus conhece o nosso coração.
conhece os nossos caminhos, sabe realmente quanto nós nos dedicaríamos e nos apegaríamos à sua pessoa e à sua presença em plena saúde ou entre uma enfermidade. E você pode estar me dizendo assim, mas não é justo. A pessoa que eu tanto amo não tem sequer consciência da sua enfermidade. E ela vive gemendo numa cama, sem qualquer possibilidade de cura. Eu vou dizer ao seu coração nessa tarde que nem tudo a Bíblia nos explica. Mas uma coisa ela deixa claro, que nós devemos amar o nosso Deus. Quer Ele nos apresente os desejos do nosso coração, quer Ele não traga as respostas que nós necessitamos. Quando nós entregamos a Deus tudo de acordo com a sua soberana vontade, Ele é capaz de aquietar o nosso coração. O que nós podemos fazer é pedir e clamar para que Deus tenha misericórdia deste homem ou dessa mulher que está sofrendo e necessitando da misericórdia de Deus. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus e clamamos que o Senhor não leve essa pessoa, que o Senhor não traga a morte, mas essa pessoa está precisando de descanso. Nós precisamos deixar de ser egoístas e pedir a Deus misericórdia para que Ele possa levar para si essa pessoa, já que essa enfermidade não tem um propósito em Deus de ser curada no corpo, mas que Deus possa curar a alma, trazer a cura interior para os conflitos desse coração. Nós precisamos entender que quando nós fomos separados da árvore da vida, nós estávamos aliados à morte, à dor, à enfermidade, ao sofrimento. Todo tipo de plano que Deus não havia feito para o homem. A partir do momento da queda do homem, da presença de Deus, da desobediência, uma maldição veio sobre si. Sim, mas Jesus se fez maldição naquela cruz do Calvário, morreu por nós e por isso nós temos liberdade em Cristo. Não se esqueça, Jesus entregou sua vida por nós, mas Ele mesmo disse muitas vezes que algumas enfermidades não eram pelo pecado, algumas enfermidades não eram para a morte, mas para a glória de Deus. Nem toda enfermidade que é para a glória de Deus é para a vida e para a cura nesta terra, mas para testemunho, para ativar o coração daqueles que estão longe de Deus, para ativar o coração daqueles que não têm olhado para o Senhor, não têm se apercebido da vontade de Deus para a sua própria vida. Talvez essa pessoa que esteja aí no leito de dor e que esteja inquietando o seu coração para que você questione a Deus por que não da cura dessa pessoa, Deus esteja permitindo que você entre na presença de Deus para que, cheio de cuidados com essa pessoa que você tanto ama, comece a trazer para si um cuidado para a sua própria vida. Como está o seu coração diante de Deus? Você continua concebendo a presença de Deus na sua vida só pelo que as mãos dele pode dar? Só pelo que ele pode lhe oferecer? Ou pelo que ele é? Sim, Deus é amor, ele continua sendo amor. Ele revelou o seu amor por nós quando ele entregou o seu próprio Filho naquela cruz por amor de nós, para que nós pudéssemos ter salvação e vida em Cristo Jesus novamente, independente das enfermidades serem curadas, mas que o coração pudesse ser novamente religado a Deus e tivesse novamente salvação em Cristo Jesus, vida eterna. A árvore da vida foi tirada do caminho do homem. Jesus é a nova vida para que nós pudéssemos estar restaurados na presença de Deus. Realmente, a morte se estabelece. Por isso, Deus foi misericordioso e tirou o homem da presença da árvore da vida para que ele não continuasse se alimentando eternamente de uma vida eterna. A morte precisaria em algum momento chegar para este corpo físico, para que não estivéssemos em eterno pecado, em eterna maldição. Tudo isso parece muito contraditório para o seu coração, que está aí esperando uma resposta de cura para uma mãe, para um pai, para um marido, para um filho. Mas nesta tarde eu tenho uma pergunta para você. Se o Senhor realmente não curar
o seu ente querido, você vai continuar confiando nesse Deus, entregando a sua vida totalmente nas mãos dele? Ou você está simplesmente esperando o que as mãos dele pode te oferecer? Você não quer a presença dele na sua vida como Senhor, como Salvador, como Deus que sabe todas as coisas, que cumpre na sua vida aquilo que é melhor porque ele conhece o que nós não conhecemos? Pense nisso, meu querido, pense nisso, minha querida, nessa tarde. Que o Senhor possa despertar no seu coração o desejo de amar a Deus, independente das circunstâncias. Que você possa temer ao Senhor, independente das soluções que você espere que talvez não esteja chegando. Deus continua sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, continua sendo Deus. Ai de mim, ai de você, sem as misericórdias do nosso Deus na nossa vida. Clame sim, para que Deus se lembre dessa pessoa que tem necessidade de estar na presença de Deus. Permita que Deus possa recolhê-la para o seu jardim, para que ela possa desfrutar de descanso. Não seja egoísta. Se o Senhor não quer, não tem um propósito de trazer uma cura física nessa terra para este ente querido, mas se ele quer essa pessoa ao seu lado, que seja feita à vontade do Senhor perpetuamente. Eu sei que essa palavra é difícil, ela é contundente, mas ela é real. Só Deus sabe os planos de vida eterna que ele tem para cada um de nós. Nós não conhecemos toda a verdade. Deus é a verdade. Jesus é o caminho e a verdade. Entregue o seu coração, a sua vontade e os seus medos na mão dele. E ele fará o seu melhor. O seu melhor e não o seu melhor. Se o Senhor permitir, amanhã eu volto com mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. Fiquem na paz desse Deus que sabe todas as coisas. Um grande abraço, até amanhã. Tchau.